Paz, irmãos. Boa noite. Que o Espírito Santo nos dirija, nos guie, abra o nosso entendimento enquanto nós meditamos na palavra dele. Eu queria convidar os irmãos hoje, em nome de Jesus, para nós meditarmos sobre uma palavra muito conhecida, que é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo amado, pela igreja pentecostal. É ali que Pedro cita o profeta Joel. É ali que o Espírito Santo, que conta a descida do Espírito Santo. É um dia marcante da igreja do Senhor, para a igreja do Senhor. E quando a gente lê esse capítulo inteiro, a gente vê o quão incrível, o quão extraordinário ele é. O quão extraordinário é o que o Espírito Santo faz nesse lugar. Normalmente a gente fica preso ao começo desse texto, e é por aí que a gente vai começar, capítulo 2. Isso foi escrito por Lucas, provavelmente lá pelo ano 65, 66. Paulo ainda estava preso, não tinha sido executado, porque o livro termina sem Lucas contar a sentença de Paulo. Mas o acontecimento, ele é logo depois da morte de Jesus. Faz quase que exatamente 2000 anos por agora. E Lucas, ele narra o seguinte, ele diz assim, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram, distribuídas entre eles, línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Um vento, um som como de um vento impetuoso, de um vento muito forte, entra no lugar onde eles estavam, causa quase que um estrondo, e um monte de gente corre para aquele lugar. Isso acontece enquanto os apóstolos e mais, ao todo umas 120 pessoas, estavam reunidas orando. Fazem aqui exatamente 10 dias que Jesus subiu aos céus. O Pentecostes é a festa da colheita. Depois da sua ressurreição, Jesus, ele caminha ainda com os discípulos aqui na terra durante 40 dias, e aí ele sobe aos céus. E isso aqui acontece 10 dias depois da ascensão de Jesus. O momento zero de Atos 2 é quando o Espírito Santo desce. Ele vem com sinais,
Ele vem com evidências. Ele vem mostrando que Ele chegou na tua vida. E aí começa aquele comentário, né? E o povo começa a dizer, olha, nós somos de vários lugares diferentes. Aqui enumera, acho que 15, 17 lugares da onde esse povo vem, mas todos eles entendem, ouvem falar na sua própria língua. Isso aqui é muito extraordinário, porque a confusão de línguas que o Senhor faz na Torre de Babel, vocês lembram? Agora ela é desfeita. Todo mundo entende. A segunda coisa que o Espírito Santo faz quando ele vem, quando ele chega, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações, sobre os grandes feitos de Deus. A primeira coisa, depois que o Espírito Santo chega, que ele faz, é falar da grandeza de Deus, das grandes coisas que Deus fez. Aquela gente tomada do Espírito, falando em várias línguas diferentes. Nós não sabemos se são idiomas, se são línguas estranhas, que talvez o Espírito Santo traduzia. Muito provavelmente era isso. E as pessoas começam a ouvir os grandes feitos de Deus. O Espírito Santo fala. Oi? Alguém falou? Só se pensar. E ele falou uma coisa bem estranha. O Espírito Santo não é Deus. Ele é. Claro que é Deus. O Espírito Santo é Deus. Está amarrado. Ele é Deus. Ele é Deus. E nesse dia de Pentecostes ele desce. E a primeira coisa que ele faz, depois de dar a evidência de que ele chegou, com sinais de poder, é falar das maravilhas de Deus. Eu imagino essa cena aqui, é igual quando Jesus está entrando em Jerusalém e as crianças e o povo gritam Hosana ao filho de Davi, e eles dizem, manda eles ficarem quietos. Jesus diz, se mandar eles ficar quietos, as pedras gritarão. Essas pessoas são tomadas pelo Espírito de tal maneira que elas não conseguem se calar. Elas começam a falar das maravilhas de Deus. E todos, verso 12, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. Estão bêbados na outra tradução. A tradução literal dessa frase, bem como está escrito no grego, é bem isso mesmo. Eles estão cheios de vinho novo. Estão embriagados. Por aí vem a evidência de que provavelmente eles falavam línguas estranhas e o Espírito Santo é que traduzia isso para cada pessoa. A ponto de dizer assim, estão tudo bêbado. Essa tradução, estão cheios de vinho novo, ela é quase como, eu vejo ela assim, quase como quando o sumo sacerdote Caifás, ele profetiza sobre Jesus e diz, é melhor que morra um homem do que todo o povo, melhor que pereça um homem pelo povo. Eles estão cheios de vinho novo, eles estão cheios de vinho novo. Amém? Não embriagados com vinho, mas embriagados do Espírito Santo, de um vinho novo, que ninguém até aqui tinha experimentado dessa maneira. E aí,
Depois que isso acontece, depois que o Espírito Santo fala sobre as maravilhas de Deus, olha o que acontece. E aconteceu que colocando-se em pé, juntamente com os outros 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai atenção às minhas palavras. Olha só, primeiro o Espírito Santo chega, depois o Espírito Santo engrandece a Deus, louva a Deus, conta as maravilhas de Deus, e agora ele abre o entendimento. Terceira coisa que ele faz, ele vem com revelação, com entendimento. E aí a gente fala: mas eu não entendo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Deixa o Espírito Santo vir. É Pedro tomado pelo Espírito Santo, é nesse momento que o Espírito Santo abre o entendimento de Pedro e ele começa a entender as profecias. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está acontecendo foi o predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha do que Pedro está falando e do que Joel falava, da volta de Jesus. E está dizendo: e começa agora, começa hoje. Naquele dia isso começa. Nos últimos dias. Quais são os últimos dias? A última dispensação, a descida do Espírito Santo. Daqui a próxima coisa que vem, gente, é a volta de Jesus. Nós estamos nesse tempo. O Espírito Santo está anunciando através da boca de Pedro que a profecia de Joel começa a se cumprir naquele dia. Ele abre o entendimento de Pedro. Ele explica a profecia de Joel. O Espírito Santo, ele mesmo faz isso. Verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, nesse tempo, da volta de Jesus, será salvo. Invocar o nome. Que nome? Qual é o nome do Senhor? Jesus, o Cristo. É esse o nome que precisa ser invocado para que você tenha salvação. Diz todo aquele que invocar o nome do Senhor nesse tempo difícil, que vai vir, que são os últimos dias. Ele profetiza esse avivamento, e eu creio que assim como chegou o tempo de Pentecostes, assim está para chegar um tempo em que a gente vai ver isso aqui acontecer de novo. O Espírito vai ser derramado, as pessoas vão ter visões, vão receber profecias, vão ter sonhos. Vai ser um grande levante, irmãos, da igreja do Senhor. E vai ser um contraste muito grande, porque o mundo vai estar afundando e a igreja vai estar se levantando. A igreja vai estar caminhando sobre sinais, milagres e sobre o poder do Espírito. O Cristiano falou aqui: tu tens sede disso?
Quem tiver sede disso, vai viver isso. Verso 22, israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós, por meio de milagres feitos portentosos, feitos poderosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, os assassinaram, pregando-o numa cruz. Aqui começa a quarta coisa que o Espírito faz. Vós o pregastes numa cruz. Vocês o assassinaram. A acusação aqui é pesada. Irmãos, nós, eu e vocês, nós, com o nosso pecado, nós assassinamos Jesus Cristo, o Messias. Percebem isso? Essa é a acusação que está sobre nós. Essa é a acusação que está sobre o povo daquela época. Verso 24. Vocês o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. A morte não o segurou. Ó morte, onde estás? Foi cantado hoje. Davi falou sobre Jesus. Pedro fala aqui que Davi morreu e estava sepultado em Jerusalém. Naquele tempo eles ainda sabiam aonde era o túmulo. Ele diz: todavia, Davi era profeta, verso 30, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu corrupção. O seu corpo não morreu. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, o que vós agora vedes e ouvis. O Espírito Santo foi derramado, começou naquele dia. Fazem 2000 anos que o Espírito Santo é derramado. Sobre quem? Verso 34. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: ó Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, todo o povo de Israel tem absoluta clareza disso. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. De novo, Pedro está dizendo para nós hoje, através do Espírito Santo, eu e você, nós carregamos a culpa da morte do Salvador. E aí a gente entende qual é a quarta coisa que o Espírito Santo faz. E isso é muito grande, irmãos. Isso é maravilhoso. Olha o que diz o verso 37.
ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, agonizavam em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: o que faremos? Entendam isso, nós precisamos entender isso. Na nossa condição natural, nós carregamos sobre nós a acusação da morte de Cristo. A acusação da morte de Jesus pesa sobre nós. E esse povo, o Espírito Santo, através da boca de Pedro, ele convence o povo de quê? Do pecado. A quarta coisa que o Senhor faz comigo e contigo, que o Espírito Santo faz comigo e contigo quando ele chega, é te convencer, é nos convencer do pecado. Isso aqui é uma pancada. É o Espírito Santo dando de dedo na gente, dizendo assim: tu é culpado pela morte do Senhor. Tanto é que o povo entra em desespero. A pergunta aqui é: o que faremos? Como escaparemos da ira de Deus? Verso 38, a quinta coisa que o Espírito Santo faz, que esse texto nos mostra: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha a resposta de Pedro: você e eu carregamos uma culpa por causa do nosso pecado. Jesus foi crucificado, foi entregue na cruz. E qual é a resposta quando o povo pergunta desesperado: o que faremos agora que nós temos essa culpa, que nós carregamos esse pecado terrível? Como é que a gente vai escapar disso? E Pedro começa respondendo, o Espírito Santo começa respondendo através da boca de Pedro. A primeira coisa que ele diz: arrependam-se, mudem a mente de vocês, mudem a cabeça de vocês, a forma que vocês pensam. Mudança de mentalidade. O irmão João falou aqui outro dia: e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. O Espírito Santo, ele te convence do pecado e te apresenta a solução do pecado. A solução é: arrependa-se e seja batizado. Uai, o que o batismo tem a ver com isso? Arrependa-se e mate o velho homem. Afoga ele nas águas e muda de vida, troca de vida. Que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, seja morto em nome de Jesus, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Se quer receber o Espírito Santo, passo 1, arrependa-se, muda de vida, muda de ideia. Passo 2, batize-se, diga de forma clara para os céus, para o inferno, para a igreja e para o mundo, que você não quer mais ser aquele homem filho do pecado, filho do mundo, que você quer nascer de novo, que você quer ser um filho de Deus. Diga isso. Como? Vai para o batismo e recebereis o Espírito Santo. Ele mesmo é a solução do nosso problema.
Ele mesmo dá a solução do nosso problema. E aí a gente entende, quando a gente olha para aquele texto de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da ceia. Lembra bem disso, olha como isso é sério e como é interligado. Tem pessoas que tomam a ceia para a sua salvação, tem pessoas que a tomam para a sua condenação. Aqui isso fica muito claro. Se eu não creio na morte de Jesus por causa dos meus pecados, e se eu não me arrependo, a culpa da morte de Jesus continua pesando sobre mim. A ira de Deus virá sobre mim por causa disso. Então, se eu vou para a ceia, não crendo que a morte de Jesus, que eu sou, primeiro, que eu sou culpado por causa do meu pecado, eu sou culpado da morte do Senhor, e segundo, que Ele mesmo perdoa os meus pecados se eu me arrepender, e se eu decidir matar o velho homem, ou ir para o batismo, Ele me perdoa, se eu viver uma nova vida. Se eu não crer nisso, eu continuo carregando sobre mim a culpa da morte. E eu vou para a ceia e digo, eu creio que Jesus morreu por causa do meu pecado, mas a minha vida não muda, eu não quero mudar de atitude, eu não quero me arrepender. O peso do pecado, a acusação da morte de Jesus continua sobre mim. E aí eu tomo a ceia para a minha própria condenação. Porque eu estou dizendo, eu sei que eu matei ele, mas não estou nem aí. Não vou mudar. Mas quando eu me arrependo, quando eu decido matar o velho homem, o perdão, eu tenho perdão e recebo o Espírito Santo. Deus vem morar em mim, porque o Espírito Santo é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se isso não é a solução definitiva para a tua vida e para a minha vida, qual será? Por que não crer nisso? Alguém tem uma solução melhor? Alguém tem uma opção melhor que essa? Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. É Pedro falando, é o Espírito Santo gritando comigo e contigo: sede salvos dessa geração que perece. Irmãos, o mundo é um navio que o casco já rompeu, já está fazendo água. Quem assistiu o filme do Titanic vai lembrar que no convés, na parte de cima, a festa ainda estava rolando, enquanto o casco embaixo já tinha rompido e o navio já estava enchendo de água. E lá em cima todo mundo estava numa boa, estava festejando, estava, né? Isso é o mundo. O mundo é uma geração que perece. Esse navio está afundando e a gente não pode ficar aqui em cima achando que está tudo bem. Mude, arrependa-se, decida acabar com o velho homem enquanto é tempo, porque o navio vai afundar. Lembrem que o contexto do profeta Joel, que Pedro começou, com a qual Pedro começou a sua fala aqui, é o fim dos tempos, é a volta de Jesus. Isso está para acontecer a qualquer momento. O Espírito Santo foi esperado e Ele mesmo esperou para estar em nós quantos mil anos? Praticamente desde a criação. O Espírito Santo esperou por esse dia.
Quantos anos? 4.000 anos de espera? Provavelmente. Assim nós esperamos a volta de Jesus e parece que não vem, que não vem, que não acontece, que não acontece. De repente, vai acontecer. Presta bem atenção. Entre o último profeta e o nascimento de Jesus tem 400 anos de silêncio. Parece que está tudo bem, está tudo quieto, mas a gente já começa a ver um agitar do mar, um agitar das ondas. Os sinais estão começando. Da mesma maneira como o Senhor veio a primeira vez. Um dia, pode ser um dia qualquer, pode ser amanhã, Ele virá de novo. Esse para mim é o momento que o navio afunda, o casco se quebra. E quem não tiver com o Senhor vai afundar junto com esse navio, que é o mundo. Sede salvos dessa geração que perece. E assim, verso 41, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Tem ainda mais uma coisa que o Espírito Santo faz, para a gente terminar. Como é que segue a vida a partir desse dia? Verso 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados pelo povo, e assim cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. A quinta coisa que o Espírito Santo faz nisso aqui é transformação de vida. É outro mundo. Isso aqui é outro mundo, não é a geração perversa que perece. Salve-se dessa geração perversa. Se a gente notar, é completamente diferente e do contrário do que o mundo faz hoje. Se reuniam para orar, comiam juntos. Quando alguém tinha necessidade, a igreja socorria. Não tinha ninguém. Não tinha um necessitado entre eles. A obra do Espírito Santo na tua vida e na minha é essa. Ele se apresenta com sinais e milagres. Profecia. Se ainda não vem, vai vir, irmãos. Vai vir. Vai ter sonhos. Vai ter revelação. É assim que ele chega. Ele dá evidências de que ele está chegando na tua vida. Ele vai tocar teu coração. Tu vai te levantar e vai falar igual Pedro levanta e fala em alta voz. Ele vai te chamar para tu declarar os grandes feitos do Senhor na tua vida. E os grandes feitos que estão aqui. Depois disso,
vai te abrir o entendimento. Tu vai começar a entender as coisas. Você vai começar a entender as Escrituras. Você vai ouvir ele falar. É o que aconteceu com Pedro aqui. De repente dá um estalo e ele diz: não, para tudo que eu sei que está acontecendo. É o que Joel profetizou. É isso que está acontecendo. O Espírito Santo revelou isso para ele. Não é conclusão dele. É a mesma coisa que aconteceu lá quando ele declara: tu és o Messias. E Jesus diz para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo. É a mesma coisa. O Senhor vai te revelar, o Espírito Santo vai te revelar coisas, vai te mostrar coisas extraordinárias. E ele vai, a quarta coisa, vai te convencer do pecado. Se tu acha que tu não tem pecado, cuidado, porque o Espírito Santo ainda não chegou na tua vida. E tu ainda está vivendo numa geração que perece, numa geração que vai perecer. Busca o Espírito, busca o Espírito. Como é que busca? Vocês lembram o que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu? Reunidos em oração. Isso pode acontecer na tua casa, mas o lugar certo disso acontecer é na igreja. Aqui fala a casa onde estavam, mas eles estavam em 120 pessoas, mais ou menos. É claro que isso era a igreja. É lá que o Espírito Santo vem, é aqui que ele vem, é aqui que ele comparece, é aqui que ele quer te encontrar. É por isso que não dá para, eu tenho meu Deus na minha casa. Depois que ele te convencer do pecado, depois que ele te convencer, que ele pôr na tua mente de que tu carrega uma culpa e que só tem uma solução para essa culpa, ou melhor, depois que ele te convencer do pecado, ele te dá a solução. Ele vai te dar a certeza da solução. E essa certeza é que vai te levar ao arrependimento, ao mudar de vida. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu não trabalhava, agora eu trabalho. Se eu era desonesto, agora eu não sou mais desonesto. Se eu não tinha amor, agora eu tenho amor. Pelos meus irmãos, nós precisamos nos arrepender, porque senão o peso, a culpa da morte do Senhor cairá sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Feito isso, você se arrependendo, tomando a decisão de mudar de vida, o Espírito Santo vem morar em você. Pedro disse: recebereis, e aí recebereis o Espírito Santo. É que aí o terreno está pronto, está preparado. João Batista vem com essa missão para o povo receber Jesus. Ele vem para preparar o terreno. O Espírito Santo, ele mesmo faz esse trabalho. Ele te convence do pecado para que você possa receber e ser salvo dessa geração perversa. Sai desse navio que está naufragando, filho. E depois a tua vida, aqui nessa terra ainda ela vai mudar. Olha bem o texto como termina Atos 2. Como é que eles viviam? Em comunhão, em alegria, louvando a Deus, se unindo para a oração. Não é uma igreja chorona, não é uma igreja, porque nada dá certo, porque meu Deus, não sei o que, porque a minha vida vai me travar. Porque é assim, porque é a aprovação, porque é o deserto, porque eu não sei o quê. Não é assim, gente. Não é assim. Está escrito aqui. Quando isso aqui, quando a gente começar a viver desse jeito, a igreja vai começar a se multiplicar. E o Espírito Santo vai nos usar para fazer isso. Em nome de Jesus. Filho, irmãos, não deixe que a culpa pela morte do Messias, pela morte do Filho de Deus, fique sobre a tua vida.
Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se e recebe o Espírito Santo. E tu serás salvo. Tu serás salvo. Toda vez que a gente for participar da ceia, não é dia hoje, mas lembra disso. Se tu não está disposto a se arrepender, é por isso que tem o exame de consciência lá. Tu está participando do corpo de Cristo. Tu está declarando aquilo para a tua condenação, porque tu está dizendo, eu sei que o meu pecado matou ele, mas eu não quero mudar, eu não aceito. Aceita. A tua vida vai mudar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus poderoso, que a tua palavra, que ela tenha esse poder. Eu te peço, Espírito Santo, que tu venhas mover sobre a vida de cada um aqui hoje que decidir se arrepender, Senhor, que decidir mudar, Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida, convence-nos do pecado, porque de fato nós somos por natureza pecadores. A tua palavra diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. É como ser concebido dentro da prisão. Nós já nascemos presos. Mas tu vens com a solução. O nosso pecado causou a morte do Messias, a morte do Senhor. Mas nós cremos e nós recebemos isso. E nós queremos mudar, Espírito Santo. Vem nos transformar, vem mudar a nossa mente, vem mudar o nosso coração, Senhor. Dá-nos força para que nós possamos nos arrepender, Senhor. Estende a tua mão sobre nós, Espírito Santo. Convence-nos do pecado. Para que nós possamos te receber. Para que nós possamos te receber. Para que o velho homem seja morto e o espaço todo que tem aqui seja teu. Para que nós possamos ser a imagem do Senhor. Pelo teu poder, Senhor. Transforma a nossa vida, porque só tu. Não há lei, não há regra, não há costume, não há nada que nós possamos fazer que seja eficaz, mas a tua ação, a tua presença em nossas vidas, ela nos capacita, tu nos capacitas, Espírito Santo, porque tu és Deus. Capacita-nos para toda boa obra, converte-nos, leva-nos ao arrependimento e à mudança, mata o velho homem e vem fazer em nós morada, Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Que nós possamos sair daqui e viver diferente. E viver como viviam os cristãos que nos conta Lucas em Atos 2. Em alegria, em comunhão, louvando a Deus, perseverantes na oração, em amor de uns para com os outros, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.